Gostaria de fazer um pronunciamento aqui muito breve, no sentido de relembrar a visita do governador Romeu Zema no final da tarde de ontem. E dizer que ontem nós estávamos tratando de um assunto muito interessante, muito pertinente para o povo mineiro. Nós falávamos, como falamos, por mais de 8 horas num debate público promovido pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras sobre as nossas rodovias, sobre a situação calamitosa que nós temos enfrentado diuturnamente. Vocês que são deputados, nós sabemos da dificuldade de circular, de exercer a nossa profissão, que requer deslocamento com segurança, usando dessas veias que oxigenam o nosso estado e que, infelizmente, não nos oferecem a menor condição de trafegabilidade. Quando eu falo aqui, eu falo enquanto cidadã e deputada Macaé, para nós é uma tristeza muito grande. Chegar nessa comissão, ontem nós ficamos prestigiados com a presença, o secretário Pedro Bruno esteve lá conosco, falou que até o final desse ano vai ser investido mais de 1,5 milhão até o final do ano, para 1,5 bilhão até o final do ano, para a recuperação da nossa malha. Tem um projeto que nos permite concluir que até o final de 2026 nós vamos ter mais investimento para finalmente recuperar a qualidade das nossas rodovias. Mas extremamente questionável essa informação. A gente reconhece o esforço do nosso secretário, esteve comigo em Patrocínio, esteve com o deputado Bosco em Araxá, esteve com o deputado Leonídio em Uberlândia, promovendo esse movimento de ampla escuta. Mas nós temos padecido pela infeliz celebração de contratos de concessão ainda no final de 2020. Eu mesma, na minha cidade de Patrocínio, estou vivendo um imbróglio no que diz respeito à 365, trecho que foi estadualizado, é uma BR, saiu da competência do governo federal, passou para a competência do governo do estado, como já não bastasse a extensa malha de MGs que nós temos, passou a ser cargo do estado, enfim, foi estadualizada, foi alvo de um processo de concessão nada dialógico. Sequer nós tivemos a presença do secretário na época em Patrocínio para promover uma audiência pública, para que fossem ouvidos os prefeitos, as lideranças, enfim, os cidadãos que hoje precisam dessa rodovia e na mesma época também. Então, esse movimento que nós temos feito é no sentido de resgatar esse diálogo. E ontem nós tivemos excelente notícia, foi editado e publicado pelo ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, a portaria 848. Essa portaria, ela prevê a remodelagem e a repactuação dos contratos com as concessionárias. Passa de hora que Minas Gerais tem uma agência focada na regulação desses contratos e na fiscalização dessas concessionárias. Aqui eu falava do imbróglio da questão do lote primeiro da 365, das rodovias do Triângulo, mas da mesma forma nós tivemos diversos problemas com as concessionárias e com a concessionária, em especial, responsável pela recuperação da 462, rodovia que vai para Perdizes. Se não fosse a atuação parlamentar, e aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que foi só um movimento que eu abracei, muito pelo contrário, deputados também da região, vereadores, prefeitos, se imbuíram deste movimento, mas não fosse essa atuação nossa, a concessionária estaria colocando asfalto de má qualidade para recuperação e nessa questão do revestimento, do reperfilamento asfáltico. Então, se a gente não consegue confiar numa própria agência governamental para fiscalização do serviço público, em quem nós confiaremos? Então, a gente vem aqui trazer esse apelo ao governador Romeu Zema, que estreite esse diálogo com a casa, mas também com as lideranças lá na ponta, com os nossos prefeitos, com os nossos vereadores, com as pessoas que precisam das visitas, não somente do nosso secretário, Pedro Bruno, que é muito solícito, sim, que vem prezando por essa construção de soluções consensuais, mas também das concessionárias que são responsáveis pela garantia desse serviço. Ainda nesse sentido, num tom de indignação, sou obrigada aqui a assumir. Um governador que prima pela valorização das regiões ricas do Brasil, faz questão de colocar isso no cenário midiático, por que não valorizar uma região que tanto significa para o estado de Minas Gerais, que é o Alto Paranaíba, que é o Triângulo Mineiro? E eu falo isso porque o lote primeiro das concessões das rodovias do Triângulo foi um lote superavitário. E esse recurso arrecadado vai ser direcionado para o lote das concessões das rodovias do sul de Minas. Poxa vida, no Triângulo Mineiro nós temos as cidades que capitaneiam a produção de café, a produção de soja, a produção de milho, de trigo, enfim.
Esse diálogo não foi construído, mas, felizmente, essa portaria nos permite a elaboração dessas soluções. Acho que passa de hora da gente falar de alternativas mais inteligentes para a recuperação das nossas rodovias. Se a gente está no estado que tem a maior malha rodoviária do país, com mais de 20 mil quilômetros a cargo do estado, mais de 200 mil quilômetros a cargo das nossas prefeituras, em estradas vicinais, enfim, num estado que significa tanto, não só para quem está aqui na metrópole, mas também que sangra no meio rural, nós precisamos muito falar deste novo modelo, dessas novas implementações de tecnologias. Quando eu falo disso, a gente teve no debate de ontem um modelo extremamente interessante de free flow. É um tipo que onera o motorista em função da quilometragem rodada. Então, ele promove uma redistribuição mais eficiente daquilo, deputado Leleco, exatamente, mais justa. E também, utilizando essa palavra, nós temos a perspectiva da tarifa justa, que é a cobrança da tarifa de pedágio a partir do momento em que é concluída a obra de duplicação, e não antes. Afinal de contas, por que você vai ser onerado antes de poder fruir daquele benefício? Enfim, tendo em vista essa portaria que foi recentemente editada, mas óbvio, não aqui me escapando e não me furtando da necessidade da manutenção da segurança jurídica dos contratos que devem ser celebrados com as concessionárias. Óbvio que aqui a gente não está falando em penalizar a concessionária, muito pelo contrário, nós estamos falando aqui da construção deste diálogo que vai beneficiar todos os cidadãos, aqueles que são responsáveis pela prestação do serviço e aqueles que dependem de um serviço bem prestado. Então, nesse sentido, a gente vem fazer essa manifestação. Sou obrigada aqui a falar de que essas concessões rodoviárias, há quem diga que foram formatadas dentro daquilo que se chamou de, entre aspas, melhor projeto executivo. Eu quero ver quem vai defender isso quando a gente tiver que pagar pedágios com tarifa aí superior a R$11 em rodovias que ainda não tiveram o investimento e o revestimento desses valores para o cidadão mineiro. Bom, os trechos estadualizados aqui, não vou mais me delongar sobre a pauta de rodovias, meu tempo está escasso, mas eu vou aproveitar esse último minuto para prestar minha solidariedade à deputada Lohana. Não está presente aqui hoje no plenário, mas eu gostaria de deixar aqui registrado Macaé Evaristo, a nossa líder da bancada feminina. Eu, enquanto vice-líder, divido essa posição com a deputada Lohana e gostaria de dizer aqui que a violência política, se ela nos atinge de forma tão veemente como atingiu a deputada Lohana, a deputada Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, a deputada André de Jesus, enfim, imagina como não são violentadas as mulheres em termos psicológicos, físicos, financeiros, emocionais, mentais, as mulheres que não têm visibilidade. Então, a nós cabe falar aqui, nos posicionarmos contra, inclusive, apelarmos para incluirmos essa pauta também para os parlamentares, que são homens, e que eu falo, mais uma vez, volto a fazer esse apelo, Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, nessa casa aqui, não conta com um parlamentar homem. Acho que isso é sintomático de uma sociedade que tem restringido muito esse debate. Então, ficam aqui as minhas colocações. Muito obrigada, presidente. Mais uma vez, agradecer. Muito obrigada.